Olá, vamos falar sobre o sistema de distribuição de medicamentos hospitalar. Nosso grupo é composto por Tamiri Silva, Sara Monique e Miri Guimarães. Esse sistema de distribuição de medicamentos, ele acontece em todo estabelecimento de saúde, onde a gente faz uso de medicações. Mas existem alguns procedimentos específicos para a farmácia hospitalar, certo? Bom, na introdução, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse sistema de distribuição de medicamento, que são todas as ações necessárias para providenciar e entregar o medicamento ao paciente na hora certa, no momento correto, o medicamento correto, inclusive. É muito importante, minha gente, que todo esse trajeto de medicamento seja feito corretamente. Esse sistema deve ser racional, eficiente, econômico e seguro, além de estar de acordo com a prescrição médica, certo? Racional, porque ele precisa ser pensado, ele precisa ter a melhor lógica possível, precisa ser eficiente, precisa ser econômico, porque afinal de contas os hospitais são grandes estabelecimentos que precisam se manter, e precisa ser seguro para passar segurança para o paciente. Os objetivos é reduzir erros de medicação, que pode acontecer, sim, de uma medicação de um paciente ser administrado em outro, ou uma dose errada, uma posologia incorreta, horário incorreto. Outro objetivo é racionalizar o controle, a redução de custos por deterioração em vencidos, porque quanto mais organizado, vai ficar melhor o estoque, vai ficar mais programado e vai ter menos perdas de vencido. Vai aumentar a segurança, proporcionar maior contato do farmacêutico com o paciente, vai reduzir o tempo da equipe de enfermagem a tarefas administrativas e manipulação de medicamentos, porque a equipe de enfermagem tem muito trabalho, que gasta muito tempo e tem sua importância. Então, quanto mais a gente trabalhar muito bem na farmácia, a gente vai conseguir diminuir o tempo que esse enfermeiro fica manipulando essa medicação. E vamos ter 4 tipos de sistema de distribuição de medicamentos. Na verdade, são 3 principais e um misto, porque o misto é uma junção de 2 desses sistemas. E quais são eles? Coletivo, individualizado, o misto que é a junção do coletivo com o individualizado e o de dose unitária, que vamos ter também. E vamos falar cada um deles ao decorrer da apresentação. E é importante a gente saber deles, porque caso um dia chegue de um de nós trabalhar em uma farmácia hospitalar, o hospital vai chegar para a gente e vai dizer: a gente trabalha com o sistema de distribuição coletivo ou individualizado, e aí a gente vai ter um entendimento melhor sobre o que é. Vamos começar pelo sistema de distribuição de medicamento coletivo, que é um sistema bem mais antigo, onde a farmácia libera um grande número de medicamentos de acordo com o pedido da enfermagem, sem individualização, tempo de tratamento ou qualquer informação do paciente. Esses medicamentos são temporariamente estocados no setor e sendo administrados e controlados pela equipe de enfermagem. Ou seja, nesse tipo de sistema você tem a farmácia central e tem uma série de estoques pelo hospital inteiro. Todos os setores vão ter um estoque particular. Agora vocês observam cada etapa em que acontece esse sistema coletivo, certo? O primeiro é que o médico vai prescrever, ou seja, isso vai acontecer em todos os sistemas, certo? O médico analisa o paciente e faz a prescrição. O segundo, a enfermagem vai recolher essa prescrição de todos os pacientes daquele setor e vai fazer uma transcrição, ou seja, vai visualizar quais são os medicamentos que está pedindo em cada uma das prescrições e vai fazer um único formulário solicitando os medicamentos para aquele setor. Aí na farmácia não vai chegar a prescrição, e sim esse formulário de solicitação de medicamentos, pedindo todos os medicamentos necessários. Mas às vezes é liberado medicamento a mais, que acaba acontecendo perdas, fica sem rótulo e muitas vezes acaba jogando fora porque não sabe para que serve ou que medicamento é. A enfermagem recebe, prepara e administra e estoca esses medicamentos. Aqui tá algumas imagens representando como funciona mais ou menos. Geralmente liberam esses tipos de carrinho aqui, que é separado por setor. Ou pode ser liberado um carrinho inteiro, como esse aqui, para cada setor. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de sistema? Bom, vamos começar pelas vantagens. Pouca infraestrutura necessária,
pouco trabalho da farmácia, porque só naquele momento o farmacêutico vai pegar o formulário e separar todos os medicamentos e mandar para cada setor. Pronto, e quem faz o resto do trabalho é os enfermeiros. Vai ter uma baixa necessidade de recursos humanos na farmácia também. As desvantagens é porque os estoques é periférico, ou seja, tem um estoque em tudo que é setor, que acaba tendo aumento dos custos com perdas, falta de identificação, vencimento ou desvios, mau acondicionamento dos medicamentos, certo? Erros de administração, falta de segurança para o paciente. Olá, gente, eu sou Miriam e eu vou falar sobre o sistema de medicamento individualizado. É um sistema onde a farmácia prepara e dispensa medicamentos para cada paciente devidamente identificados, através da segunda via das prescrições, para um período de 24 horas. Esse sistema proporciona à farmácia um melhor controle e mais segurança para cada paciente, ou seja, a gente, os farmacêuticos, vamos receber as prescrições e a farmácia vai providenciar o medicamento necessário para cada um dos pacientes em um período de 24 horas. Existem dois tipos de sistema de medicamento individualizado, o direto e o indireto. O direto é quando as prescrições vêm direto para a farmácia, sem ser necessário passagem pela equipe de enfermagem. E o indireto é quando as prescrições passam pela enfermagem e geralmente são transcritas e enviadas para a farmácia em forma de formulários. E aqui está bem explicadinho como funciona o sistema direto. Primeiro o médico prescreve a receita, depois a farmácia recolhe as segundas vias das prescrições, analisa, quantifica, separa e acondiciona. Depois o farmacêutico confere as prescrições e as separações dos itens. Depois, a farmácia distribui os medicamentos e a enfermagem recebe, prepara, administra e estoca o medicamento. Aqui é a forma como é enviado para a enfermagem os medicamentos, em forma de fita. E aqui estão as vantagens e as desvantagens do sistema de medicamento individualizado. As vantagens são diminuição dos estoques nas unidades de assistência, facilita a devolução para a farmácia, reduz potenciais erros de administração, reduz perdas e custos de medicamentos, controle mais efetivo, aumento da integração do farmacêutico com a equipe de saúde, e as desvantagens são aumento das atividades desenvolvidas pela farmácia, necessidade de plantão na farmácia hospitalar, ainda podem acontecer erros na medicação e existe um investimento. E também vou falar um pouco sobre o sistema de medicamento misto, que é a combinação do individualizado com o coletivo. O sistema misto é quando a gente combina o sistema individualizado com o coletivo, como eu já falei. E as vantagens e desvantagens são muito parecidas, só que isso vai variar de hospital para hospital. Às vezes, um setor tem o coletivo e o outro setor tem o individualizado, ou é uma mistura. Em alguns períodos é coletivo e em outro esse setor vai ser individualizado. E vai depender muito de hospital para hospital. Mas existe essa mistura e quando isso acontece a gente chama de sistema de distribuição de medicamentos mistos. É isso, gente. Olá, meu nome é Sara e eu vou falar sobre o sistema de distribuição de medicamentos dose unitária. A principal característica desse sistema é que o medicamento ele já vai pronto, ele já vai totalmente separado. Pois o farmacêutico ele pega a segunda via da prescrição do médico, analisa cada medicação que vai ser usada em certo paciente e já coloca separadinho, com o nome do paciente, data de validade da medicação, que é muito importante ter. E já também, assim, que ajuda até a facilitar o trabalho de toda a equipe, né? Como mencionado, as doses são unitárias para cada paciente e devidamente identificados. O sistema de dose unitária ele funciona da seguinte forma. Primeiro o médico prescreve, faz a prescrição do paciente, prescrição hospitalar.
o farmacêutico vai lá, que é o responsável pela farmácia hospitalar, ele recolhe a segunda via, ele analisa o perfil farmacoterapêutico do paciente. Logo após isso, junto com o auxiliar de farmácia, ele vai separar as dosagens, geralmente ser colocado em saquinhos, onde tem as etiquetas com o nome do paciente. Aí lá contém toda a medicação. Por exemplo, o paciente vai fazer uso, por exemplo, de um ceftriaxona, azitromicina, dexametasona. Aí o farmacêutico pega cada medicação, né, a ceftriaxona, dexa e o azitromicina, coloca no saquinho o nome do paciente, a idade do paciente e entrega no setor, onde quem recebe é a enfermagem, a equipe de enfermagem, que tem o papel de conferir e administrar as medicações corretas. Como tá aí no exemplo, nas fotografias, já vai assim, no saquinho, separadinho, ó. Nessa primeira imagem dá para ver até as iniciais, MAH, do paciente, né? Que para uma questão de conduta também, de ética, algumas unidades hospitalares preferem colocar só as iniciais do paciente e a idade, para assim manter a privacidade do paciente, né? Ou também, como na segunda imagem, podemos ver que às vezes vai até as medicações já prontas, como por exemplo, Clexane, que é uma medicação, é uma injeção que já vai preparada, ela já é pronta, já a seringazinha pronta com a medicação, isso é para administrar. E como todo e qualquer sistema de distribuição de medicamento, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Uma das vantagens é que o estoque é totalmente controlado pela farmácia, reduzindo assim erros tanto da parte de entregar uma medicação errada, às vezes até numa pressa, como também erro até da enfermagem pegar uma medicação com a data de validade errada ou administrar errado, né, no paciente. O controle da infecção hospitalar também. E também é muito importante também porque existe a participação de forma efetiva, né, do farmacêutico na equipe. Como desvantagens, para se iniciar um sistema desse tem que haver um alto investimento, né? E também tem a resistência do serviço, às vezes. O serviço já vem com outro sistema e de repente mudar para um sistema desse tem uma questão de adaptação, né? Tem também o aumento da necessidade dos recursos humanos, da infraestrutura na farmácia hospitalar. Tem que estar sempre tendo a aquisição dos materiais e dos equipamentos especializados. Tem centralizado, né, que as doses são preparadas pela farmácia central e então são distribuídas para todo o hospital, seja para as enfermarias, as UTIs, as salas de medicações, isso de acordo com cada serviço hospitalar. Como também o descentralizado, né, que as doses são preparadas nas farmácias satélites e ao final de cada preparação, os quantitativos de consumo são enviados à farmácia central, onde pode ficar ali tendo a saída da medicação, né, na farmácia satélite. Eles vão fazendo um quantitativo, vão contando e anotando, e no final a farmácia central vai fazer toda a questão da contagem, quantas medicações foram distribuídas. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.